Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia já no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Enquanto você abre, se você não tem uma Bíblia, eu não vou projetar o texto hoje, então se você quiser uma Bíblia, e eu sugiro que você queira uma Bíblia, que a gente vai ler um texto um pouco longo. Na verdade, nós vamos ler duas histórias que estão aí em Lucas 1. Então, você pode fazer um sinalzinho aí com sua mão, que a TT, membro oficial da nossa comunidade, estará entregando as Bíblias. Você ganhou, o seu nome foi sublinhado no livro da vida. Ele já estava lá, mas agora recebeu um destaque. Funcionário do mês. Bom, gente, enquanto você abre aí na sua Bíblia em Lucas 1, quando a gente pensa em Natal, gente, e já desde o mês passado a gente anda pelos shoppings, a gente vê, né, o shopping todo enfeitado, luzes piscando, e me dá uma sensação, não sei se é a mesma, mas de uma data assim muito luxuosa, né? Coisas bonitas aparecem, coisas assim suntuosas. Você anda aqui perto da lagoa, você vê tanta gente ali circulando ao redor daquela árvore tão bonita, e o perfil, né, das pessoas que andam, pelo menos nos shoppings e coisas assim, são gente, né, que tem um poder de consumo, porque na verdade o Natal hoje se tornou, né, no nosso dia a dia, uma grande data do mercado, né, do consumo. É uma data festiva para que você possa comprar presentes, gastar o dinheiro que você não tem para agradar as pessoas que você não gosta, né? Então tem aquela frasezinha. Então, e a gente compra coisas e tudo gira em torno do dinheiro e daqueles que podem, de alguma forma, comprar. No entanto, eu tenho a impressão de que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um perfil um pouco diferente dessa data, pelo menos da história que está por trás dessa data. Nós sabemos que Jesus Cristo muito provavelmente, não nasceu no dia 25 de dezembro. Não fique muito frustrado com isso, não tem problema. Mas nós não sabemos, de fato, a data que Jesus nasceu. Mas convencionou-se pela história da igreja, inclusive por influência de algumas outras religiões pagãs, aí desde o século III, que essa seria a data que a gente iria comemorar o Natal. Não tem problema. Nessa data nós vamos rememorar essa história do Natal. E aí, gente, eu quando olho para a história, principalmente aqui em Lucas, eu vejo dois personagens, e é sobre esses dois personagens aqui, e uma história que precede o Natal, na verdade, de Zacarias e Maria, que eu queria falar com a gente hoje. E eu acho que esses dois personagens aqui fazem um contraste interessante sobre qual é, de fato, o perfil do Natal, ou o que significa, de fato, essa história do Natal. Será que o Natal é esse luxo todo que a gente vê por aí, ou o Natal fala para a gente de coisas um pouco mais simples, de gente pobre e humilde? Eu acho que nós temos aqui um contraste interessante. Queria convidar você a ler junto comigo os versículos 5 até 38. É uma história grande porque, na verdade, são duas, mas eu queria compartilhar com vocês nessa noite essas duas histórias. Vamos lá então, Lucas 1, a partir do 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio,
para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, sua mulher engravidou. Durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a encobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Faça uma oração você mesmo, aí onde você está, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, esse mesmo que esteve visitando Maria, também possa falar ao seu coração, possa engravidar a sua alma de salvação, assim como fez com Maria. Bondoso Deus, Espírito Santo, temos consciência da Tua presença aqui, da Tua ação no momento em que esse texto foi escrito há tanto tempo atrás, e também nosso coração se enche de expectativa para essa ação também hoje aqui, para que esse texto possa gerar vida dentro de nós, que não seja apenas uma história bonita de algum tempo atrás,
mas que seja de alguma forma alimento para a nossa alma. No nome de Jesus. Amém. Gente, nós lemos aqui duas histórias que foi colocada aqui pelo evangelista Lucas, uma seguida da outra, com alguma relação de parentesco entre um e outro. Personagens aqui, como o anjo Gabriel, que estão nas duas histórias. E nós temos aqui algumas semelhanças dessas histórias. E são essas semelhanças que fazem a gente pensar um pouquinho que essas duas histórias não foram colocadas aqui, uma seguida da outra, tão próximo, de maneira aleatória. Não. Isso aqui tem alguma mensagem aqui comparativa nessas duas histórias. Veja só, existe a visita do anjo Gabriel, tanto a Zacarias no versículo 11, quanto a Maria no versículo 26. O mesmo anjo, o anjo Gabriel, conhecido como o carteiro de Deus, né? Aquele que sempre quando Deus quer mandar uma mensagem para alguém, ele não manda o WhatsApp, ele manda o anjo Gabriel. E ele manda uma mensagem de esperança. E quando ele aparece, o que isso pode provocar no ser humano? Em qualquer um, tanto em Maria quanto em Zacarias, ou quanto qualquer um de nós aqui, provoca medo. Versículo 12, você vai ver Zacarias morrendo de medo. Você vai ver no versículo 29, Maria também morrendo de medo. De repente você está lá fazendo a sua função cotidiana e aparece um anjo na sua frente, brilhando para te dar uma mensagem direta do próprio Deus. Isso gera algum tipo de temor em quem recebe essa mensagem. E a mensagem também desse anjo é parecida nos dois casos. Ele vem anunciando uma gravidez, ele vem anunciando que vai nascer uma criança. Vai nascer uma criança de Zacarias, versículo 13 a 17, e no versículo 30 até o 33, Maria também vai engravidar de uma criança. Isabel, a mulher de Zacarias, que já era avançada em idade, iria ficar grávida, e Maria ia ficar grávida também. Nós sabemos que o filho de Zacarias com Isabel, o texto diz para a gente que foi quem? João Batista, né? Primo de Jesus, precursor de Jesus, veio como o último profeta da antiga aliança e veio a Maria engravidou do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma outra semelhança, existe aqui uma incapacidade das duas partes, por motivos diferentes. Zacarias é idoso, velho, a sua mulher também. E além de ser já avançada em idade, diz o texto que ela é estéril. É impossível dessa mulher engravidar. Era impossível. Porque ela era velha e estéril. Maria também era impossível. Não porque era velha, mas porque era muito jovem. Uma adolescente. Alguém ainda que não tinha nem se casado, era prometida a um homem chamado José. Uma adolescente virgem também era impossível de ficar grávida. Mas o anjo vem dizendo nos dois casos, vocês terão filhos. A partir dessas semelhanças, a gente vê que tem alguma coisa aqui nessas histórias. Mas o principal que eu acho aqui, que Lucas colocou, essas duas histórias aqui em paralelo, não são essas semelhanças, mas são os contrastes. Eu acho muito interessante os contrastes e os ensinamentos que esses contrastes podem provocar em nosso coração, principalmente nessa data de Natal. Veja só, eu quero colocar 3 contrastes aqui para a gente pensar e meditar, refletir sobre essas histórias. Primeiro contraste diz respeito a quem são essas pessoas. Quem é Zacarias e quem é Maria? Zacarias é um sacerdote, ele está no templo. Zacarias, diz o texto, que ele é da linhagem de Arão. E como ele é um sacerdote, ele é descendente também de Levi. Ele é da linhagem das 12 tribos de Israel, a linhagem talvez ali que tenha maior importância, porque era a linhagem sacerdotal. Era os responsáveis ali pelo templo, pelo ensino do povo, pela ministração da Torá. Eram eles os estudiosos da Bíblia, eram os sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo.
E Maria? Maria não estava no templo, Maria estava na sua casa, na pequena Nazaré, totalmente irrelevante, uma cidade simples, sem muitas riquezas, de uma família pouco conhecida, um carpinteiro, uma função muito simples, e era descendente não da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, a tribo real. Se de Zacarias, da tribo de Levi, vêm os sacerdotes, da tribo de Judá, vêm os reis. Davi era da tribo de Judá, e é por isso que Jesus é chamado também do leão da tribo de Judá. Jesus é descendente da tribo de Judá, não da tribo de Levi. É por isso que em Hebreus nós vamos ver que o escritor de Hebreus faz uma narrativa e uma construção teológica ali para mostrar que Jesus era sacerdote, mas ele era sacerdote de uma maneira diferente, porque só podia ser sacerdote quem era da linhagem de Levi. Mas Jesus não era da linhagem de Levi. Como é que ele poderia ser sacerdote? Então ele vai dizer, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí tem uma construção teológica ali do livro de Hebreus para mostrar que Jesus é sacerdote, mas segundo uma outra ordem, que não é a ordem aqui dos descendentes da tribo de Levi. No entanto, nós temos ainda aqui essa comparação. O sacerdote no templo, que representa ali a Torá, a religião, e do outro lado nós temos uma mulher simples do povo, que está na sua cidade, uma pessoa pobre, humilde, simples, ainda prometida. E aí a gente pode perceber que enquanto o profeta, o último profeta da antiga aliança, é anunciado num ambiente religioso, o Salvador é apresentado aonde? Ao povo. Isso é muito significativo. A gente entender o que Zacarias representa e o que a figura de um profeta representa. João Batista era o profeta. O que significa a mensagem de João Batista e o que significa a mensagem de um profeta? O profeta, se você for ver lá no Antigo Testamento, as mensagens do profeta tinham sempre uma conotação de acusação, de mostrar, olha, não é por aí. O caminho que você está seguindo é um caminho equivocado. Não é assim que o Senhor quer que o seu povo ande. Veja só, tem um outro caminho a ser seguido. A mensagem do profeta é uma mensagem de denúncia. É uma mensagem que diz, está errado. É uma mensagem corajosa. É por isso que o profeta nunca era amigo do rei. Porque sempre dizia ao rei que ele estava errado. Sempre que o rei se desviava do caminho do Senhor, o profeta ia lá, era aquele chato que dizia, não, rei, o senhor está errado, vai pelo caminho certo. E Deus levantava profetas para denunciar o caminho equivocado do seu povo. O profeta nunca era amigo do rei. No entanto, esse último profeta nasce aqui de um ambiente religioso. A denúncia que surge no meio do templo. Surge a partir da religião, daquele que está com a Torá na mão, aquele que tem o poder de ensinar ao povo o caminho. Há aqui uma mensagem muito significativa de corrupção dentro da religião dessa época. A gente vê um pouco mais além aqui, no capítulo 3 de Lucas, a gente vai ver que quem era o sumo sacerdote, o maior dessa linhagem aí, que dominava ali, na verdade eram Anás e Caifás. 2 sumos sacerdotes. Só aí a gente vê como a coisa estava corrompida, porque sumo sacerdote só podia ser um, e na verdade tinham 2. E por que isso acontecia? Porque os próprios judeus vendiam, entre aspas, esse cargo aos romanos, para que os romanos pudessem ter, de alguma forma, alguma influência dentro da religião judaica. Eram indicações políticas, vamos dizer assim.
E nesse momento surge João Batista sendo anunciado dentro do templo a um sacerdote. Diz assim: vai vir um profeta, e esse profeta vai denunciar as coisas que estão acontecendo equivocadamente aí. Há alguma coisa estranha acontecendo e precisa um profeta para que anuncie. A mensagem de João Batista é: arrependam-se. Arrependam-se, porque está vindo um que ainda é maior do que eu. E ele estava se referindo não a um profeta, mas o Salvador. É interessante que esse profeta não nasce no meio do povo simples, esse profeta nasce no meio da religião. Quem nasce no meio de um povo simples, quem é anunciado no meio de um povo simples, é o Salvador. É aquele que vem para morrer, para se entregar e para salvar o povo. Maria se engravida do próprio Salvador de Israel. Enquanto Zacarias representa aqui o confronto, Maria traz a salvação. A religião e tudo aquilo que ela representa é confrontada pelo profeta João Batista, e Maria se engravida, uma mulher simples do povo, engravida do nosso Salvador. Essa é um primeiro contraste que eu consigo observar aqui. Maria é o símbolo do não poder. Maria é o símbolo dos deslegitimados, dos desempoderados, daqueles que nada têm. E no momento em que ela engravida do Salvador, aí sim ela é legitimada, ela é empoderada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em alguns outros contrastes. Veja só um outro contraste, um segundo que eu consigo perceber aqui. Zacarias, no versículo 13, vamos ver aqui como é que ele diz aqui no versículo 13. O anjo aparece para ele, anuncia que a sua mulher vai ficar grávida, e ele faz uma pergunta ao anjo. Veja só como é que ele faz essa pergunta. Versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, disse assim: como posso ter certeza disso? Eu sou velho, minha mulher é de idade avançada. O que ele está pedindo? Ele está pedindo uma garantia. Ele está pedindo que, de alguma forma, o anjo deixe para ele ali uma garantia de que... Obrigado. Uma garantia de que aquilo que ele está falando é verdade, vai acontecer sim. Ora, não basta um anjo aparecer na frente dele dizendo que Deus mandou aquele recado, ele ainda pede, não, que garantia, como é que eu vou saber que você está falando a verdade? Maria também faz uma pergunta. E a gente pode pensar assim, os dois duvidaram. Não. A pergunta de Maria é uma pergunta diferente. Versículo 26, aparece o anjo. 34, disse assim: como acontecerá isso se sou virgem? A pergunta tem uma conotação diferente. A pergunta tem uma conotação de que ela se interessa pela história, pelo processo da história, para que ela possa se encaixar naquilo que Deus está fazendo. Ela não está querendo uma garantia daquilo que ela sempre sonhou. Veja que, na verdade, a iniciativa é de Zacarias. O que não acontece na história de Maria. O anjo, quando visita Zacarias, diz assim: Deus ouviu a sua oração. Um filho para Zacarias, na verdade, é fruto de um pedido que ele tem. Ele quer aquele filho, ele queria, e muitas noites ele passou ali orando a Deus, junto com a sua esposa, para que eles pudessem ter um filho. E Deus até então não tinha ouvido essa oração. Maria não. Um filho nessa idade para Maria seria uma coisa terrível. Maria não era casada, como é que ela ia explicar agora que ela está grávida para todo mundo? Seria terrível um filho, não seria honra. Para Zacarias, sim. Zacarias deseja um filho para perpetuar a sua honra e o seu status de sacerdote. Quem seria a sua linhagem sacerdotal? Ele não tinha ninguém. Ele queria aquele filho para perpetuar a maneira que os sacerdotes administravam o templo, que necessitava não de uma perpetuação, mas de alguém que indicasse qual seria
o novo caminho. Um caminho de denúncia, não um caminho de perpetuação daquilo que acontecia. Para Zacarias, ele quer uma garantia de que aquilo que ele vai ter vai ser um filho que vai perpetuar o seu status, mas não é isso que o anjo veio anunciar. Para Maria é diferente, para Maria ela fica surpresa. O que Zacarias quer, ou que ele está cheio, é dos seus próprios direitos. O direito de quem é religioso, é o direito do filho mais velho, do filho pródigo, o direito de ter as posses do pai, o direito de quem fez tudo certinho durante sua vida inteira, o direito daquele que diz, eu te segui a vida inteira, o Senhor não me deu um filho, o Senhor não me deu um churrasco para eu comemorar com os meus amigos, como foi o filho mais velho. Zacarias é esse, cheio dos direitos, que quer pedir a Deus garantia. Maria não. Maria, ela está ciente das suas responsabilidades. É diferente. Ela sabe quais são os seus deveres. A pergunta que ela faz é uma pergunta de quem sabe quais são as suas responsabilidades. Ela quer entender como Deus vai fazer as coisas. E aí, quando ela entende, ela diz, eu sou serva do Senhor, que se cumpra em mim o que o Senhor quer. Ela é uma serva. Ela sabe que ela não merece muita coisa. Ela é do povo. Ela foi pega de surpresa. Ela não esperava isso, como esperava Zacarias. Se por um lado a gente tem uma pessoa que representa aqueles que estão cheios dos seus próprios direitos, Maria representa aqueles que se reconhecem como servos, que estão conscientes das suas responsabilidades. Responsabilidades daqueles que estão com a salvação dentro da sua alma, que engravidaram do Espírito Santo, que possuem dentro de si o próprio Salvador, Jesus Cristo. Maria sou eu, Maria é você, que possuem dentro de nós a própria salvação, o próprio Jesus Cristo. Um terceiro contraste que eu consigo enxergar aqui, para a gente já participar dessa ceia, é uma situação muito interessante. Quando Zacarias pede uma garantia, duvidando daquilo que o anjo estava dizendo, o que o anjo diz para ele? Qual é o castigo que ele recebe? Ele vai ficar mudo. E ele fica mudo até quando? Você lembra da história? Quando é que ele volta a falar? Quando a criança nasce, e então ele dá o nome para a criança, o nome que o anjo disse para ele dar, então ele volta a falar. Só que o caso de Maria é exatamente o contrário. Quando ela é visitada pelo anjo, e ela se submete, e ela entende as suas responsabilidades dentro do propósito de Deus, o que ela faz? Ela começa a cantar. Se de um lado nós temos alguém que é silenciado, do outro lado nós temos alguém que canta, que é empoderado, que é legitimado. Se de um lado a gente tem a religião que quando chega o Natal é silenciada, do outro lado nós temos o povo que quando chega o Natal pula de alegria. Porque é a hora e a vez do povo, dos simples, daqueles que não são, daqueles que não têm poder, daqueles que são excluídos. Agora chegou a vez deles. Enquanto o poder e a religião e a lei foram calados, o povo canta. A religião só volta a falar quando de fato ela está submetida às ordens de Deus. Quando Zacarias para de duvidar e se submete e cumpre a ordem que o anjo deu para ele, de colocar o nome do seu filho de João, então a religião pode voltar a falar. Enquanto o poder está contra Deus, ele precisa ser silenciado. No momento em que esse poder religioso é contra Deus, ele precisa ser silenciado, mas no momento em que ele está de acordo com Deus, então ele volta a falar. O povo que é surpreendido, que se submete a Deus, ele canta.
E que cântico bonito é esse cântico de Maria. Um cântico que reconhece de fato a sua humildade, o lugar de onde vem, que não é nada, e que fica feliz porque Deus é aquele que humilha os soberbos, mas que dá graça aos humildes. E ela é uma dessas que são humildes. A pergunta que fica para mim e para você é: que tipo de cântico a gente tem cantado? Que tipo de cântico a gente tem celebrado ou tem entoado nas nossas reuniões? Ou como é que eles saem, esses cânticos saem do seu coração? Será que é um cântico como uma celebração de um opressor quando subjuga um oprimido? Ou é a celebração de um oprimido quando é libertado? Veja só, eu quero dizer duas ilustrações para vocês que mostram um pouquinho sobre essa questão dos cânticos. A primeira é uma história que eu ouvi, fala de uma mulher de uma determinada igreja, eu não sei de que igreja ela é, também ouvi essa história de alguém, eu não vi essa história, mas ouvi de alguém, de um outro pastor, e essa mulher teve o seu carro, de alguma forma, quebrou o carro e ela foi deixar o carro na oficina, e depois que ela deixou um tempo na oficina, ela foi buscar o seu carro, e o relatório do mecânico era de que precisava esperar ainda mais uns 10 dias, porque precisava de uma peça que vinha de não sei aonde. E aí ela chegou para ele e pegou a Bíblia, abriu lá em Gênesis e mandou ele ler um determinado versículo. E ele leu assim, que Deus colocou os homens para governar e exercer poder sobre a terra. E ela mostrou assim, tá vendo? Esse aqui sou eu. Eu devo dominar, porque eu sou filho de Deus, sou filho do rei, e eu devo dominar a terra. Então faz o seguinte, eu quero a minha peça agora. Eu não saio dessa oficina hoje sem a minha peça, porque eu sou filho de Deus, e você não é filho de Deus, você tem que servir a mim. Eu sei que o cara ficou assustado com aquilo, foi lá dentro, pegou a peça de uma outra pessoa, entregou para aquela mulher para se ver livre daquela mulher, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa. Enfim, eu ficaria com medo dela. Mas ela então foi embora e alguém ficou sem a peça do carro. E eu fico pensando assim, que tipo de religiosidade essa mulher tem? Será que o cântico que sai da boca dessa mulher é um cântico da alegria de um opressor, que faz mal a uma outra pessoa, mas se dá bem de alguma maneira? Ou é a alegria de alguém que foi liberto da escravidão, que tem a consciência de que não é nada, que é um simples servo, e que, por causa da visita de Jesus Cristo, que nos salvou, que nos livrou dos pecados, é que nós podemos cantar? Eu não sei se vocês gostam de uma música que eu vou citar aqui, mas eu acho que vale a gente citar aqui. Essa é a segunda ilustração que eu queria dizer. Veja a letra de um refrão de uma das músicas que em algumas igrejas se canta. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando te ver na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. A gente ri, mas é triste, gente. Eu vou ler de novo, porque pediram aqui. É um refrão. Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, olha a vingança. Quando te ver na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Será que Maria queria estar no palco, gente? Será que Maria cantaria essa música? Eu acho que a gente precisa reavaliar não só os cânticos, mas os cânticos dizem um pouco da nossa própria espiritualidade. Talvez não aqui na Libertas, no nosso contexto, a gente
modéstia à parte, né? Os nossos cânticos não vão muito por essa linha, mas talvez a nossa espiritualidade inconsciente passa por essa ideia de que nós somos melhores do que os outros. E de que o nosso cântico deve ser um cântico de alegria do opressor. E não é. E não é. Quando nós economizamos algum dinheiro porque pagamos mal aqueles que nos servem, isso não é um cântico de alegria. Isso é um cântico do opressor. Porque estamos tirando de alguém. O justo é pagar o que é justo. Quando sonegamos algumas coisas, impostos ou qualquer outra coisa, isso não é cântico de alegria. Isso é cântico de quem é opressor. Natal, quando o anjo vem nos ensinar, quando o anjo vem nos visitar, ele vem trazendo denúncia para aqueles que estão empoderados e poder para aqueles que são opressos. O próprio Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, habitou não no templo, não no poder, mas engravidou uma simples adolescente de Nazaré, simples, do povo. Ninguém dava nada por ela. E assim ela foi conhecida, e hoje é conhecida no mundo inteiro, Maria. Maria. Tão conhecida que às vezes idolatrada. Mas que grande mulher foi Maria. Eu queria encerrar lembrando para a gente essa comparação entre Zacarias e Maria. Quando o anjo vem, ele traz uma mensagem de confronto, porque é um profeta que vai nascer. Quando visita Maria, ele traz salvação, porque é o nosso Cristo, o Messias, que vem, que morre no nosso lugar. Zacarias é aquele que acha que está cheio de direitos, que pede garantias a Deus. Deus não dá garantias, Deus dá responsabilidades. E Maria entende isso, ela diz, eu sou a tua serva, cumpra em mim o que o Senhor quer. O silêncio de Zacarias é um silêncio de reavaliação. Ele reavalia a sua conduta. Até então, quando o poder serve a Deus, então ele pode voltar a falar. E o cântico de Maria é um cântico de alegria. A alegria de um povo humilde, simples, que então é legitimado e empoderado. Eu quero chamar o grupo aqui de louvor, nós vamos cantar esse cântico de Maria. E logo depois nós vamos participar dessa mesa. Essa mesa que é do povo. Essa mesa não é da religião. Essa mesa é daqueles que entendem que não tem poder. É daqueles que reconhecem que precisam de uma visita do anjo, mas uma visita de salvação e não de confronto. Nós vamos cantar esse cântico de Maria e logo depois nós vamos participar da ceia.